Nós temos um comentário aqui da Maria Vânia, que ela fala: boa noite, ótima palestra, muito providencial para o momento. Hoje, pós-pandemia e medo de novo, estamos sendo engolidos pelo tempo. A falta da pausa, não conseguimos mudar e assim vai. É um comentário que ela fez aqui para a gente. Muito bom. E aí muito o Renato bom. traz para a gente uma pergunta. Você Renato. acha que quem pratica... Renato Riso. Você acha que quem Opa. pratica comunicação violenta possui uma necessidade de preenchimento de ego ou se mostrar superior? Boa pergunta. Aí é uma pergunta que já tem uma resposta, né? Sim, todas as pessoas que são egocêntricas, elas buscam preencher o seu ego. Elas buscam preencher a sua necessidade. Então, normalmente, para que elas façam isso, elas vão usar de qualquer artifício para atingir o seu objetivo, incluindo uma comunicação violenta. Então, justamente, Renato, a pessoa egóica, egocêntrica, ela olha para o seu ego, ela despreza o outro, ela não consegue ter um olhar compreensivo para a situação do outro. Logicamente, não tem empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro, compreender o mundo do outro. É justamente o que o egocêntrico não tem. É isso mesmo, tá? Como nós praticamos a empatia? Imagine-se no lugar de uma outra pessoa. Nossa, mas isso é possível? Totalmente possível. Eu tive uma discussão recentemente com alguém da minha família, uma discussão até positiva, né? Conseguimos chegar a um senso comum, mas só foi possível porque eu conseguia, no momento dessa discussão, observar um pouco mais, me afastar um pouco, como se eu fosse um observador, como se eu estivesse aqui de corpo presente na situação, sentindo tudo, mas a minha mente conseguindo se dissociar daquilo e imaginando, mas o que será que essa pessoa está sentindo? De onde vem isso? Qual será o diálogo interno? Justamente esse lado analítico, reflexivo, racional de um observador externo nos auxilia a tomarmos uma consciência do outro que muitas vezes no calor de uma discussão não é possível. Então sempre respira, toma uma respiração, centra em você, entra num centramento e começa a imaginar-se no lugar do outro. Faça essa pergunta: por que será que ele está falando assim comigo? E foi essa pergunta que eu fiz para ele mesmo. Por que você está falando? O que aconteceu? Conta para mim. E ele falou o que aconteceu. E era uma distorção. Aliás, hoje, nós temos ruídos na nossa comunicação, né? Que atrapalham demais a nossa comunicação. Os ruídos universais, que nós chamamos de filtros universais da comunicação, já são muito conhecidos, né? O primeiro deles é a generalização. O que é uma generalização? Todo mundo é assim. Ninguém me entende. Poxa vida, mas será que ninguém te entende mesmo? Todo mundo é assim, mas todo mundo é assim mesmo? Isso é uma generalização negativa que nós fazemos para tentar nos proteger, né? Proteger o nosso ego, né? O segundo filtro é o filtro da eliminação. Você só ouve aquilo que é importante para você, que o outro está falando. O outro está falando lá com você, está falando um montão de coisas positivas para você, você não está prestando atenção, de repente ele fala assim: olha, mas no final da semana nós vamos fazer um happy hour e todo mundo vai tomar um chopinho naquele... Aí você fala assim: opa, tomar um chopinho, happy hour, opa, legal, isso sim, porque você filtrou e eliminou todo o resto. Era muito mais importante que o chopinho, mas você só se apegou àquele chopinho. O terceiro filtro é o filtro da distorção. Uma pessoa falou para o outro, que falou para o outro, que falou... E era isso que estava acontecendo nessa discussão. Uma distorção familiar. Porque eu não sei quem falou isso, o outro falou aquilo, e chegou nessa pessoa totalmente distorcido. Isso atrapalha a empatia. Generalização, eliminação e distorção. E agora nós temos um 4. E esse sim é o verdadeiro vilão do momento. A polarização. A polarização.
Esse é o certo, e esse é o errado. Isso é melhor, isso é o pior. Isso atrapalha a comunicação, a polarização. Você tomar partido de algo e defender esse partido, assim, só esse partido, tá? Justamente partido, né? Que nós estamos falando de polarização. Mas muito bem. Então, olha, procure se imaginar no lugar do outro, sem distorcer, sem eliminar nada, sem generalizar e sem polarizar. Compreenda a situação do outro, ouça a opinião do outro, procure escutar as pessoas sem interrompê-las. Preste atenção à linguagem corporal, aos tipos de comunicação não verbal. Tente entender as pessoas, mesmo quando você não concorde com ela. Procure compreender as pessoas, mesmo quando você não concorda com elas. Já falei isso. Você deve respeitar, mesmo não aceitando. Faça perguntas para aprender mais sobre elas e suas vidas. Foi o que eu fiz. Eu perguntei. Me conta mais, o que está acontecendo para eu entender, para eu compreender. E aí, uma negociação que leva a um diálogo e que leva a um resultado positivo. Dr. Marshall Rosenberg, ele fala que é muito importante que nós façamos uso dessas perguntas para as pessoas. Como você está? É um interesse genuíno no outro, de procurar compreender o outro. Fala para mim, o que você está sentindo? A pessoa fala com você e você continua. Por quê? Ele diz que o porquê é a pergunta da criança. E a pergunta da criança, ela é totalmente isenta de julgamento. Ela tem um interesse genuíno em entender o que está acontecendo, em compreender o que está acontecendo. Então, essas duas perguntas, segundo a comunicação não violenta, são mágicas, promovem conexões. É tão simples que nós tornamos elas simples, simplesmente complexas na nossa vida. Nós dificultamos, vamos simplificar a nossa comunicação diante das pessoas. E aí, o Dr. Marshall Rosenberg, que é esse que está na foto aqui, ele usava como comparação a girafa e o chacal. A girafa é a que tem a comunicação não violenta, e o chacal tem a comunicação violenta, né? E nas suas palestras. A girafa é assertiva, é empática. A girafa não julga o outro. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a girafa é um mamífero que tem o maior coração no mundo. É o coração da girafa. E ela tem um pescoço longo, que é o primeiro princípio da comunicação não violenta, para observar a distância. Então, observar a distância é não estar próximo, tão próximo e tão junto do sentimento do outro. Lembram-se que eu disse? Eu estava próximo dessa pessoa, mas a minha mente estava um pouco distante. Eu estava sentindo tudo aquele impacto físico da discussão, mas a minha mente procurou se colocar com calma, como sendo um observador dessa situação, e não o integrante, o ator dessa discussão. Eu escolhi ser um coadjuvante, mas não um ator principal, porque quando você tem dois atores principais, eles disputam pelo mesmo Oscar, eles disputam pelo mesmo troféu, e ninguém ganha o Oscar no final. Sempre vai ter um ator principal em algo e um ator coadjuvante na nossa vida. Escolha, em alguns momentos, não ser o ator principal. Escolha, em discussões, ser um ator coadjuvante. Observa mais. Espera o movimento do outro. Sinta o que você sente. Sente o que o outro sente. Coloque a sua necessidade. Entenda a necessidade do outro e saiba pedir da maneira correta. Então, a girafa também possui uma escuta ativa e ela utiliza os princípios dessa comunicação não violenta. E o chacal é o vilão de tudo isso daí. Ele é agressivo, ele julga o outro, ele não sabe escutar e ele não usa os princípios da CNV. E quantas vezes nas nossas vidas pessoais e profissionais nós somos agressivos, nós julgamos os outros, nós não sabemos escutar. Como melhorar a sua comunicação não violenta? O que é que você deve evitar? Conectar-se em desequilíbrio com a emoção negativa dos outros. O outro está totalmente negativo, com raiva, desequilibrado. E você se conecta em desequilíbrio com a emoção negativa do outro. Vai dar certo? Violência gera violência. Toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida.
uma necessidade de segurança, uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de reconhecimento. Então, a violência começa em você. Uma necessidade não atendida. Toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Marshall Rosenberg. Colocar a responsabilidade do seu sentimento nos outros. Olha o exemplo aqui. Do modo que você fala, parece que o errado sou eu. Você não tem jeito mesmo. Sempre me deixa nervoso. Você está me deixando estressado. Você sempre me tira do sério. Comunicação violenta. Colocar a responsabilidade do seu sentimento no outro. Vamos lá. Comunicação não violenta. Chegamos aos 4 passos importantes da comunicação não violenta. Para que a gente possa promover um diálogo com assertividade e empatia, nós temos que fazer uma escolha de observar os fatos antes de entrar na emoção do outro. Observa um pouco mais os fatos. Pontua, se for possível, números, situações com dados. Não é? Escolha sempre observar. Depois você se conecta com o sentimento seu e com o sentimento do outro. Então, o primeiro passo é a observação, o segundo passo é o sentimento. Quais emoções estão envolvidas nessa comunicação violenta, por exemplo? Qual é o sentimento que eu tenho disso? Qual é o sentimento do outro? Compreender o porquê que o outro, de repente, está pé da vida. O que será que ele está pé da vida, né? Ele está com esse sentimento tão agressivo. Em terceiro lugar, nós vamos ter uma intenção de colocar a nossa necessidade, mas também perceber a necessidade do outro. Isso tem a ver com os valores que norteiam a nossa vida. Será que os meus valores são iguais aos do outro? Será que aquilo que eu valorizo é o mesmo que o outro valoriza? Depois eu vou ter a liberdade de escolher também, a liberdade para poder pedir. Se eu observei, se eu tive uma visão correta do meu sentimento e do outro, soube expressar a minha necessidade, agora nós vamos ter que aprender a pedir, solicitar, desenvolver ações que sejam assertivas, que levem a um resultado e que corrijam esse conflito na nossa vida. Lembram-se? Nós não queremos o confronto, mas o conflito é bem-vindo. Então, nós temos que saber pedir, agir com o conflito que nos é dado. Então, olha só, quando nós falamos de observação dos fatos, é observar sem julgar e avaliar. Nossa, Edson, mas isso é tão difícil. A vida não é fácil, mas é possível. Observe a situação, procure apontar fatos e dados. Quando combinamos observação com julgamento ou avaliação, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. Olha o exemplo. Você não pediu minha opinião na nossa última reunião. Avaliação ou observação? É uma observação, porque está pontuando. Você não pediu a minha opinião na nossa última reunião. Segundo passo, sentimento. Saber identificar qual é o seu sentimento, sentimento do outro, e comunicar corretamente os sentimentos nas situações. Vai aumentar a empatia e a possibilidade de gerar conexão com os outros. Estou triste porque você está indo embora. Eu estou triste porque você está indo embora. Demonstra ou não demonstra um sentimento? Claro que demonstra um sentimento. Necessidade. Mostrar a sua necessidade, aquilo que você valoriza. Por trás de um comportamento agressivo, existe uma necessidade que não foi atendida. É preciso expressar a necessidade que está por trás do sentimento para valorizar a opinião que você defende. Para saber que estou sendo reconhecido, eu preciso de feedback constante, uma boa formulação de uma necessidade. Olha aqui, pessoal, necessidade de reconhecimento e o que ele quer, ele já está solicitando, que é o próximo passo. Eu quero ser reconhecido, mas eu preciso de feedback. Para mim é muito importante o feedback sobre o meu trabalho, sobre os meus resultados. E saber pedir, solicitar. Saber solicitar com clareza o que precisa ser feito de acordo com as suas observações, sentimentos e necessidades é importante para reforçar sua assertividade na comunicação. Para saber que estou sendo reconhecido, preciso de feedback constante. Mesma situação. Como dar um feedback CNV? Como é que você dá um feedback CNV para alguém? Você precisa dar um feedback para uma pessoa que ela é desorganizada, por exemplo.
a observação dos fatos. Eu observei que você não salvou os arquivos no final do expediente nos últimos 2 dias. Pessoal, é racional, é factual, é evidente isso daqui, é constatável. São dados, são fatos, isso aconteceu. Olhem, ele coloca a observação na frase. Eu observei que você não salvou os arquivos no final do expediente nos últimos 2 dias. Primeiro, a observação dos fatos. Segundo, o sentimento que você tem, as emoções envolvidas nessa desorganização. Quando você faz isso, ou quando você fez isso, eu senti que eu fiquei irritado pela sua falta de zelo com os procedimentos de segurança da empresa. Eu senti que fiquei irritado pela sua falta de zelo com os procedimentos de segurança da empresa. Esse tipo de feedback, ele aproxima as pessoas, porque quando você fala do seu sentimento, você está sendo humano também. É um feedback mais humanizado, e que as organizações estão aprendendo. A semana retrasada, eu dei um curso de feedback CNV para uma organização, para uma multinacional. O pessoal agora está mudando aquele feedback estruturado para esse tipo de feedback. Lógico que nós fazemos dinâmicas, é lógico que lá tem treinamento, não é simplesmente uma palestra, né, de conteúdo, mas nós vamos praticar isso na prática. Lembra que eu falei isso para vocês? Treinar é muito importante, treinar, desenvolver a equipe é muito importante. Terceiro ponto, mostrar a necessidade que você tem nisso. Espero que compreenda que é necessário, olha a palavra necessário aqui, grifada, manter a segurança deste projeto, pois é algo que valorizo muito. E 4, saber pedir. Quais são as ações que você quer que esse profissional faça por você? Solicito que você faça agora os backups dos arquivos e procure não se esquecer de fazê-los diariamente. E no final, o fechamento mágico. Conte comigo se precisar de mais orientações. Eu observei que você não salvou os arquivos no final do expediente nos últimos 2 dias. Quando você fez isso, eu senti que fiquei irritado pela sua falta de zelo com os procedimentos de segurança da empresa. Espero que compreenda que é necessário manter a segurança desse projeto, pois é algo que valorizo muito, e a empresa também. Solicito que você faça agora os backups dos arquivos e procure não se esquecer de fazê-los diariamente. Se precisar de mim, conte comigo e estou à sua disposição para mais orientações. Percebam como é um feedback mais humanizado. Eu quero deixar aqui como frase final que não existe o óbvio. Não existe o óbvio. O óbvio é apenas o resultado de um exercício de arrogância, no qual você acredita que o outro tem a obrigação de chegar à mesma conclusão que você. Portanto, observe mais. Comece a perceber o seu sentimento e o do outro. Saiba entender e compreender a sua necessidade e a do outro, e saiba pedir da maneira correta. E agora que a gente está encerrando esse nosso bate-papo, eu quero dizer o seguinte: todos que estão nessa palestra aqui, hoje, nesse nosso bate-papo, que foi promovido pelo Sebrae, agradeço, assim, de coração ao Sebrae por esse momento de transmissão de conhecimento para todos nós, não é? Todos vocês irão ganhar um livro, tá? Como se tornar um líder mais assertivo e confiante. E aí eu vou pedir uma coisa para você. É o meu pedido, tá? E os 4 segredos das apresentações de sucesso. Você vai receber 2 livros se você fizer isso. Como se tornar um líder mais assertivo e confiante. E os 4 segredos da apresentação de sucesso. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. Porque no meu canal do YouTube tem vários vídeos de trechos de todas as minhas palestras, tá bom? E está à disposição para você ampliar o seu conhecimento. Então, é @Edson de Paula Palestrante. Vai lá já se cadastra lá, já se inscreve no meu canal, olha, @Edson de Paula Palestrante, e se inscreve no meu canal. Feito isso, eu vou saber que você se inscreveu. Mas para eu ter certeza, manda um e-mail para mim, tá bom? Manda um e-mail para mim, contato, @Edson de Paula. Edson, eu estava ali na palestra de comunicação não violenta do Sebrae, já me dá um feedback que eu vou ficar feliz também, tá? E aí eu vou te enviar esses 2 livros digitais aqui pelo seu contato, pelo seu e-mail, tá bom? É isso.
Oi, Edson, parabéns, muito obrigada pela sua contribuição, foi muito rica, tenho certeza que o pessoal aqui nos comentários tem elogiado bastante aqui, adoraram os presentes, é claro que eu também já garanti o meu, né, eu assisti a palestra, também tenho o meu garantido, né? Com certeza. Então, Com certeza. obrigada pelo presente, né, pelos presentes, né, porque quem se inscrever no seu canal, eu deixei aqui embaixo, né, o link, né, para que o pessoal possa copiar e ter acesso, não só do YouTube, mas também do seu site, do blog, do YouTube, Instagram, para que o pessoal possa conhecer mais um pouquinho aí do seu trabalho. Então, eu queria aí agradecer primeiramente a você pela sua disponibilidade, né, pela sua contribuição nessa noite, foi muito rica, e agradecer aos participantes que ficaram conosco aqui, e agradecer, né? Eu acho que foi um tema riquíssimo e muito conhecimento nessa noite. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pela sua apresentação, e a gente continua à disposição. Muito obrigada, viu? Gratidão, viu? Gratidão ao Sebrae, principalmente deixar um grande abraço para todos aí dessa noite, né? E me colocar sempre à disposição de todos. Essa o pessoal está pedindo aqui e-mail, mas acho que a gente colocou todas as suas redes sociais aqui. Legal, eu vou colocar de novo, pessoal, aqui tem o site, né? Nesse primeiro link aqui é o site do Edson, então é o nome dele mesmo, edsondepaula.com.br. Tem o link do YouTube também, que é o youtube.com e aí / Edson de Paula Palestrante. Vou deixar aqui para vocês o @ né, do LinkedIn e do Instagram, que vocês vão conhecer também e ter acesso aos conteúdos do Edson, e o blog, né, que é um pouquinho mais comprido, e aí vocês vão encontrar informações complementares ao encontro de hoje, né, e outros temas, outros artigos, outras publicações. Pessoal, só elogiou você aqui, viu, Edson? Parabéns. Gratidão, sucesso para você, viu? E sucesso a todos que nos assistiram nessa noite. Boa noite. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite, pessoal. Até a próxima.